O Atlético do técnico Odair Hellmann, pra mim, é a verdadeira exemplificação do morto-vivo. Em alguns momentos, falta pontos, falta consistência, falta regularidade e o Atlético não consegue pontuar de maneira, segura de jeito nenhum. E isso é um grande problema em um campeonato de pontos corridos, onde regularidade talvez seja a palavra mais valiosa. Em outros momentos é diferente. Começa a vencer seus jogos, começa a ter atuações consistentes e traz uma esperança muito grande que o acesso ele vai ser uma realidade mesmo, muita gente acreditando que não. No fim das contas, o Atlético ele chega nesses 5 jogos finais com uma realidade muito clara para estar na Série A do ano que vem. 5 vitórias, talvez 4 vitórias e um empate. Uma obrigação ali de um desempenho de 80, 90, 100%, que em nenhum momento da temporada o Atlético passou a confiança que realmente ia alcançar esse nível de desempenho em relação aos resultados também. Mas tem um ponto que foi quando ninguém esperava. O Atlético ele conseguiu reagir e alcançar um marco, né, de 7 vitórias seguidas, a maior sequência invicta entre todos os times de todas as divisões. Será que é possível ressuscitar o Furacão? Será que é possível a gente ver o Furacão de novo tirando forças de onde parecia que não existia para alcançar um nível de desempenho e resultado ao ponto de manter o sonho do acesso vivo? É isso que a gente vai debater. Como o Atlético ele pode novamente emendar uma sequência de vitórias que garanta ele na Série A do ano que vem. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. É muito importante para mim esse teu apoio, beleza? Lembrando que agora a gente voltou a fazer 2 lives por dia. A gente tem live 10 horas da manhã e a gente tem live 7 da noite. Eu conto com a moral de vocês nessas lives para vocês consumirem conteúdo, pra gente bater papo, pra gente falar sobre Atlético, que é a nossa intenção sempre de forma muito descontraída, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar com vocês, primeiro de tudo, rapaziada, por setores. Porque eu acho que tem uma solução na defesa, acho que tem uma solução no meio-campo e acho que tem uma solução no ataque pro Atlético voltar a ter consistência e ter argumentos suficientes pra gente finalmente subir. E o primeiro argumento que eu trago é na defesa. O que eu acho que a gente precisa fazer para defensivamente ser um time consistente? E eu acho que na defesa, a melhor notícia possível, o que eu acredito que vai ser, assim, um verdadeiro protagonista pro Atlético estar na primeira divisão do ano que vem, é o retorno do Carlos Terán. Querendo ou não, para uma das piores defesas do campeonato, você ter um zagueiro que, enquanto ele está em campo, o Atlético tem uma média de gols de 0,6, algo do gênero, de gols sofridos por partida, passa uma segurança. Porque essa média ela quase dobra sem o Terán. Aí a gente pode falar da força física do Terán, do jogo aéreo do Terán, mas eu acho que o impacto ele é objetivamente maior do que isso. A presença do Carlos Terán passa segurança para quem tá dentro de campo e para quem tá fora de campo. Então eu peço encarecidamente, Terán, não dá para você bancar de loucão. Encarecidamente, Terán, não dá para você pagar de malucão e querer sair no suco. A gente precisa de você. E outro retorno que tá perto de acontecer e certamente vai ser muito importante nesse quesito defensivo, porque eu não acho que o Atlético tem que abrir mão da linha de 5 marcadores, é a situação do Lucas Esquivel. Lucas Esquivel é um jogador que a gente sabe que é uma das referências técnicas do Atlético, um dos jogadores que mais permite que a gente construa com qualidade, um dos jogadores que mais permite que a gente tenha a capacidade de ter a bola de forma confortável e ainda tem uma capacidade de jogo longo muito significativa para encontrar o Viveiros em transição, para encontrar os nossos atacantes em transição. Então eu boto muita fé nesse retorno do Esquivel junto com o retorno do Terán para a gente ter uma defesa mais sólida e a gente ter jogadores mais técnicos desde a origem da jogada para aí sim o Atlético ser um time que encontra soluções, que se sente mais confortável dentro de campo. Para mim, a questão defensiva é muito em relação a peças. Aí a gente vai para o meio campo. E aí
Eu acho que a gente vai continuar falando sobre peças, mas a gente fala sobre posicionamento e a gente fala também sobre uma questão de escolhas do técnico Odair Hellmann. Primeiro de tudo, eu acho que o meio-campo ele é o coração desse time do Atlético. Eu acho que quando o Atlético mais funcionou foi um jogo de transição, foi, mas foi quando Patrick e Zapelli tomaram o controle do jogo do Atlético. Querendo ou não, o Patrick é um ponto de equilíbrio muito forte nesse time que balança entre o desarmar e o Patrick se torna um jogador muito competitivo e sem bola. E, obviamente, as aparições à frente, com assistências principalmente, com chances criadas. E acho que o Atletiba foi mais um exemplo de um clássico que, a partir da saída do Patrick, o Atlético se desestabiliza. O Patrick traz experiência, o Patrick traz uma bagagem para esse meio-campo ter um funcionamento melhor. E o Bruno Zapelli não tem o que falar. É a nossa principal referência técnica. É de se lamentar que está fora desse jogo contra o Amazonas, mas a gente sabe que a todo momento é a bola passando no pé dele e a todo momento é ele ditando o ritmo. É ele fazendo o jogo acontecer. Sem Bruno Zapelli, eu acho que o substituto é óbvio, o João Cruz. É um jogador que se imaginava que poderia fazer essa função que o Zapelli veio fazendo antes de se imaginar que o Zapelli teria condição de fazer essa função. Então o João ele já é esse todo campista, um jogador com capacidade de construir, de dar bons passes, de quebrar linhas, de ditar o ritmo do jogo. E digo mais, o João ele já teve um momento que foi o melhor jogador do início da era Odair Hellmann. E acho que, mesmo com o Zapelli em campo, pode ser mais utilizado. Acho que tem uma bola parada entre todas as opções de um nível melhor. Acho que tem capacidade de chute de média distância, além dos passes. Então, para mim, é fundamental a maior utilização do João. Mais à frente, a gente tem que ter Dudu perto da área. É inegociável. Entre Dudu e Leozinho, para mim, o Leozinho ele desempenha melhor do que o Dudu. Mas não dá pra gente continuar com essa loucura de Dudu volante. E eu vou ser bem sincero com vocês. A imprevisibilidade do Leozinho, a inconsequência do Leozinho, pra mim, transforma ele num dos principais jogadores do Atlético pra essa reta final. É jogador pra quebrar sistema, é jogador pra fazer o que ninguém tá imaginando, é jogador pra fazer com que o Atlético funcione mais perto da área, porque a capacidade dele de jogar em espaço curto faz com que essa zona ela seja uma zona de mais perigo. E aí a gente vai um pouquinho mais à frente para falar sobre o ataque. E no ataque, para mim, não tem mistério. Dentro de casa, dupla de ataque. Allan Kardec, Kevin Viveiros. A gente não pode optar por um jogo que o Viveiros não vai nos entregar dentro da área. E assim, a gente não consegue criar mecanismos para o Viveiros receber essa bola em progressão de forma recorrente na Arena da Baixada. Você precisa ter um homem de área. Sem o Renan Peixoto, só sobra o Allan Kardec. Eu acho uma das piores opções possíveis para o Atlético. Mas na frente de um jogador ou de outro, existe contexto, existe uma ideia, existe cenários que eu acho que a gente precisa respeitar. Então, dupla de ataque dentro de casa, com jogador de área de verdade. Eu, para terminar, falar sobre o ataque, não é possível que o Julimar vai deixar a gente na mão nesse momento final. Não é possível que o Julimar vai fazer, assim, a gente perdeu uma das nossas peças mais confiáveis em relação à entrega ofensiva. Os últimos 2 jogos do Julimar são desesperadores. Apesar de ter ajudado ali na expulsão contra o Curitiba, porque sofre a primeira falta ali do Bruno Melo, ou a segunda, enfim, acho que foi a primeira, que gera o cartão. A gente precisa de um jogador que já se propõe em um contexto de muito mais exigência. Então, assim, eu trouxe soluções para a defesa, eu trouxe soluções para o meio, eu trouxe soluções para o ataque. É a hora de buscar soluções que não necessariamente vão ser definitivas para os próximos meses, mas soluções que tragam, de alguma forma, um Atlético com capacidade de derrotar Anda, Amazonas, Ferroviária, América Mineiro e ver o que acontece contra a equipe do Goiás. É o que nos resta. Vai ser suficiente? Não vai ser suficiente? Não sei. Mas a gente precisa encontrar soluções.
E talvez esse seja o tema de todo o trabalho do Odair. A gente precisa encontrar soluções. Por enquanto, a gente não tem encontrado, não. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.